Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 12 de outubro de 2024. O segundo turno das eleições municipais de 2024 está permitindo tornar mais claro, mais transparente, o xadrez estratégico jogado entre Lula e Bolsonaro visando as eleições de 2026. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que todo mês contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. Há mais de 4 anos entregamos a vocês diariamente informação e análise independente. Se você puder pegar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, pouca gente percebeu, como eu disse aí na chamada, Lula e Bolsonaro jogam um xadrez estratégico nas eleições municipais de 2024, visando a eleição presidencial de 2026. Observe-se, por exemplo, o comportamento de Lula, que deverá se afastar da eleição em Porto Alegre e em Cuiabá. Em Porto Alegre, o PT enfrenta uma aliança do MDB com o PL e possivelmente Maria do Rosário será derrotada, assim como em Cuiabá o candidato do PT deve ser derrotado por Abílio Bonini do PL. Lula, portanto, deve se envolver em 3 eleições em capitais importantes. A primeira é São Paulo, onde ele apadrinhou a candidatura de Boulos. Boulos muito provavelmente perderá para Nunes. O desafio de Lula é fazer com que Boulos supere o teto de 40% que Boulos teve na eleição de 2020 contra Bruno Covas. Está difícil para Boulos, ele deve perder, mas Lula não tem saída. Tem que se envolver na eleição paulistana. Lula deve também se envolver na eleição de Fortaleza, onde André Fernandes lidera as pesquisas do segundo turno contra o candidato do PT. É a tentativa de Lula de salvar a cara do PT no Nordeste, onde a direita e o PL cresceram significativamente. A terceira capital na qual Lula deve se envolver é Belo Horizonte, onde o candidato que enfrenta Bruno Engler, candidato de Bolsonaro, é o prefeito Fadi Noman do PSD de Kassab e Pacheco. Ali, Lula movimenta peças no sentido de garantir que terá o apoio do PSD à sua tentativa de reeleição em 2026. E Bolsonaro? Bom, pouca gente percebeu, mas em Porto Alegre o PL é vice do MDB, assim como em São Paulo o PL é vice do MDB. O MDB é o segundo maior partido do Brasil depois do PSD nessa eleição em número de prefeituras. Ao apoiar o candidato do MDB em Porto Alegre e em São Paulo, Lula tenta botar uma cunha nesse partido que tem muita capilaridade nos municípios. Tenta atrair o MDB ou parte do MDB para apoiar o próprio Bolsonaro se ficar inelegível ou o candidato que Bolsonaro indicar em 2026. Ou tenta atrair todo o MDB ou tenta rachar o MDB. Isso explica em muito a posição de Bolsonaro na eleição paulistana apoiando Ricardo Nunes. Há toda uma explicação envolvendo a questão de Valdemar da Costa Neto, a questão do PL fisiológico contra o PL bolsonarista, mas certamente parte do movimento tático que Bolsonaro jogou na capital paulista com sucesso visa rachar o MDB, trazer o MDB ou parte do MDB para apoiar a candidatura bolsonarista em 2026. Bolsonaro foi bem sucedido e isso em muito explica também os ataques de Bolsonaro a Marçal na eleição paulistana. Ao contrário do que disse o pastor Silas Malafaia criticando Bolsonaro por não se posicionar claramente na eleição paulistana, acredito eu que os ataques que Bolsonaro fez a Marçal em vários momentos da eleição ajudaram o eleitorado bolsonarista que estava dividido entre Nunes e Marçal a vir para Nunes. O posicionamento de Bolsonaro, ainda que não tenha participado explicitamente dos programas de televisão e da agenda de Nunes, que queria Bolsonaro com certa distância e foi atendido em função da suposta rejeição de Bolsonaro na capital paulistana, Bolsonaro jogou a favor de Nunes e, consequentemente, coloca Nunes na posição de retribuir este apoio em 2026. Bolsonaro deverá se envolver nas 9 capitais onde o PL, sozinho ou aliado a outros partidos, tem chance de eleger prefeitos no segundo turno, ampliando a estrondosa vitória e o crescimento do PL no primeiro turno. O segundo candidato da direita em 2026 é Marçal.
Marçal projetou-se nacionalmente, desgastou o Bolsonaro, posicionou-se como um candidato antipolítica, atenção, eu disse antipolítica, não disse necessariamente antissistema. Acredito que Marçal, independentemente do partido pelo qual vai concorrer, não acredito que vai ser União Brasil de Caiado, que é o próximo candidato sobre o qual eu vou falar, mas Marçal plantou as raízes de uma candidatura presidencial que ele nunca escondeu como pretensão. Há quem diga que Marçal ficou fora do segundo turno, da eleição em São Paulo, propositadamente. Fez aquele movimento mal pensado, talvez, de lançar aquele atestado médico, aquele laudo médico falso, que o deixou, a meu ver, fora do segundo turno, justamente para que ele preservasse a sua candidatura presidencial para 2026. Marçal é sim um nome forte e não foi por outra razão que Bolsonaro passou a criticá-lo duramente em vários momentos da disputa eleitoral em São Paulo. O terceiro nome da direita é Caiado, a quem Bolsonaro está atacando duramente já faz algum tempo. Bolsonaro deverá se envolver pessoalmente na campanha de Fred em Goiânia, na tentativa de derrotar Caiado. Simbolicamente, derrotar Caiado na capital de Goiás será um trunfo de Bolsonaro visando 2026. Como vocês podem ver, Lula e Bolsonaro, apesar do protagonismo de Marçal e de Caiado, são os dois grandes personagens por detrás do tabuleiro eleitoral da eleição municipal de 2024, os dois de olho em 2026. O cenário está ficando claro e os movimentos táticos de Lula e Bolsonaro claramente evidenciam objetivos estratégicos visando 2026. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de outubro está avançando. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, saiba que a sua contribuição financeira mensal é fundamental para esse canal continuar existindo. Agradeço aqueles que já fizeram as suas doações do mês de outubro, assim como agradeço se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.